Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Embora eu me tenha empenhado esta semana em estar fazendo a finalização do calendário Controvérsia Católica 2023, atendendo a muitas solicitações a esse respeito, eu não poderia deixar essa semana passar sem um comentário a respeito de um acontecimento bastante importante que se tornou notícia, que provavelmente você já deve estar sabendo, e se não sabe, saberá agora. Essa semana o padre Leonardo Holtz, que durante o congresso sedevacantista realizado no começo de novembro deste ano, se declarou sedevacantista, foi oficialmente e publicamente, durante esta semana, declarado excomungado pelo assim chamado pretenso cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani. Esse acontecimento causou bastante repercussão e, como o padre Leonardo Holtz defende exatamente a mesma posição que a nossa posição católica, chamada hoje em dia de sedevacantista, então me parece importante prestar alguns esclarecimentos a respeito dessa posição, a respeito da posição verdadeira em que está o padre Leonardo Holtz e a posição de hipocrisia descarada em que está Dom Orani. Porque se nós formos olhar para o que é a consideração dos homens, é claro que está muito evidente que as pessoas são extremamente favoráveis, se nós formos olhar democraticamente, olhar pelo que o povo, pelo que o mundo gosta e quer, nós vamos ver que eles estão aplaudindo essa atitude de Dom Orani e estão reprovando a atitude de Padre Leonardo Holtz, assim como outrora a democracia, o povo, crucificou a Nosso Senhor Jesus Cristo, né, e mandou soltar a Barrabás. Então, isso não é a ótica com a qual nós devemos olhar essa situação, mas de acordo com a própria realidade dos fatos. E o fato é aquilo que eu procurei enunciar aqui neste vídeo, que é uma questão que não foi colocada há pouco tempo, mas que já era colocada nos finais dos anos 60, inícios dos anos 70, quando então já começava a ser introduzida em toda parte a venenosa propaganda e doutrina do Concílio Vaticano II, em todas as dioceses, em todos os lugares, com as suas reformas, e aí então as pessoas começavam a ver os frutos, e vendo os frutos, viam que esses frutos não vinham de uma boa árvore, não vinham de legítimos pastores da igreja, mas de lobos, lobos disfarçados, né? E uma grande quantidade de lobos que até por sua unanimidade dava a impressão de ser uma ovelha, de ser a Igreja Católica, mas que pelos resultados, pelos efeitos, mostrava não ser aquela Igreja Católica que durante séculos reprovou as heresias, preservou os bons costumes, santificou e salvou tantas almas, né, com os sacramentos celebrados com reverência, né, num rito apostólico, num rito venerável, né, que formou tantos santos. Então as pessoas notavam que a árvore não poderia ser boa porque olha só esses frutos, e começavam a questionar. Um ato tão legítimo, não é verdade? Um ato baseado no quê? No Evangelho de Jesus Cristo, que esses bispos, papas, toda essa gente aí diz seguir. Não é? Simplesmente o Evangelho de Jesus Cristo que diz: tomai cuidado, acautelai-vos com os lobos. O que são esses lobos? Os falsos doutores, aqueles que se dizem os entendidos, os peritos em religião, mas que na verdade ensinam novidades, ensinam um novo e um falso evangelho. E as pessoas então, movidas pelo espírito de fé, a fé que eles tinham recebido da igreja, da sagrada hierarquia da igreja, de sempre, viam pessoas, às vezes as mesmas pessoas, né, que parece que passaram por uma lavagem cerebral
por conta do Concílio Vaticano II e dos falsos papas do Concílio Vaticano II, começavam agora a pregoar exatamente o contrário do que era o ensinamento tradicional da igreja. Então essas pessoas, naquela época já, eram rotuladas por hipócritas como Dom Orani de cismáticos. Era assim. E aí, um grande doutor em teologia, um grande autor, jornalista, escritor, que foi Padre Sáenz de Arriaga, primeiro proponente da posição sedevacantista, inclusive esteve no Concílio Vaticano II e presenciou toda a sem-vergonhice que foi isso, né? Toda a impostura que foi isso, toda a prevaricação que foi o Concílio Vaticano II. Padre Sáenz de Arriaga, então, ele faz a questão: cisma ou fé? Isto é, o que nós estamos fazendo é cisma? Nós estamos rompendo com a Igreja Católica ou nós estamos querendo manter a fé católica que essas pessoas acabaram abandonando com essas novidades, com esse novo evangelho do Concílio Vaticano II? Cisma ou fé? É isso que as pessoas devem se perguntar. O Padre Leonardo Holtz, o Diogo aqui e outras pessoas que aderem a essa posição, estão realmente em cisma? O caso deles é cisma ou é fé? Eles têm a fé católica e, seguindo o conselho do próprio Jesus Cristo, tomam cuidado para não se deixar levar por falsos doutores, que por fora são ovelhas, ou seja, portam uma mitra, portam um báculo, tem toda a aparência de ser ovelha, como nessa imagem aqui tão pedagógica, né? Eu gosto tanto dessa imagem, mostrei para as pessoas no congresso, vou mostrar para vocês também. Olha aqui. Não sei se dá para ver bem, mas olha que imagem mais pedagógica, né? Que você tem, não sei se vocês conseguem ver, você tem uma ovelha, né? Você vê assim, parece uma ovelha. Mas se você aproxima bem mesmo, você vai ver que são pequenos lobos, né? Se você se aproxima bem. Mas na verdade, Nosso Senhor, isso é uma ilustração, evidentemente, Nosso Senhor ele vai dizer que por dentro são lobos. Por dentro. Então, parece um bispo católico fazendo o seu dever, então, pondo para fora um padre que está causando problemas, divisões na igreja, etc, etc. Parece, não é? Essa é a aparência exterior. Mas por dentro é um lobo. E eu já vou mostrar porque é um lobo, um verdadeiro lobo, além de ser um hipócrita. Então, por dentro é lobo, mas como é que nós vamos saber? Nosso Senhor nos diz, pelos frutos conhecereis, e assim nós vamos saber que realmente o lobo é lobo, pelos frutos. E olha os frutos. E olhando os frutos a gente vê a hipocrisia dessas pessoas. Por quê? Para a religião do Concílio Vaticano II, o problema é o cisma. O problema é você causar confusão em matéria de religião, você causar divisão. Não só divisão entre católicos, mas, por exemplo, se você tenta convencer uma pessoa a ser católica, uma pessoa que é de uma outra religião, um judeu, um protestante, etc., você é uma pessoa que está pecando contra a unidade, contra o ecumenismo. Isso Bergoglio, que esse senhor diz, né, se submeter, esse Dom Orani, que é o chefe do Dom Orani. Tá? Então, esse é o pecado do proselitismo, tentar converter as pessoas à fé, né? É o pecado do proselitismo. Mas por quê? É o cisma. É uma outra maneira de cisma, porque você está rompendo a unidade do ecumenismo que o Vaticano II estabeleceu contra toda a doutrina católica de sempre. Tá? Mas estabeleceu por quê? Porque o Vaticano II proclama um novo evangelho da religião universal, da unidade universal da humanidade, a fraternidade universal de teor maçônico, e vai tentando aplicar isso pouco a pouco na teologia, e assim vai corrompendo toda a doutrina católica de sempre. Não vou entrar aqui em pormenores, mas vou mostrar alguns frutos, alguns fatos que mostram o grande problema, né, a situação difícil, situação de hipócrita em que se encontra Dom Orani, porque se diz pastor, mas na verdade é lobo.
ou então, no mínimo, mercenário. E isto por quê? Olha só, ele então está protegendo o rebanho contra aqueles que querem dividir, causar confusão, não é? Mas a proteção do rebanho ela se dá principalmente pela conservação da fé. Conservação da fé de sempre. São as águas puras, o pasto, né, da sã doutrina, pábulo da sã doutrina. Isso que é dado ao rebanho de Cristo. Como está na Constituição Pastor Eternos do Concílio Vaticano I, falando sobre o Romano Pontífice, isso se estende a toda a hierarquia unida a ele. Então, a grande missão e, sobretudo, a função do papado, do episcopado, etc., etc., é principalmente conservar a fé. E conservando a fé, preserva-se a unidade dos fiéis, das pessoas que têm a fé. É isso que o ecumenismo vem destruir, porque agora a fé não é necessária para a gente estar unido. Não precisa ser católico, você pode ser cismático oriental e a gente está unido. Você pode ser protestante luterano e a gente está unido. Né? Unido pelo batismo, eles dizem. E assim vai se destruindo, como vocês veem muito bem, a doutrina católica. E assim você vê que as pessoas não têm zelo de pastores, porque não zelam pela doutrina da igreja, que é a principal obrigação, né, de instruir da igreja hierárquica, que é chamada inclusive igreja docente por causa disso, porque é a igreja que ensina a doutrina de sempre, que combate os erros contra essa doutrina. Então conserva a integridade da fé, essa é a função principal de um bispo, de um papa, de qualquer pessoa que ocupa, né, um cargo na igreja hierárquica. E é justamente isso que essa gente não faz. Então eles lutam por essa falsa unidade ecumênica, que inclusive existe dentro do modernismo, porque tem várias correntes, uma oposta à outra ali dentro. Não é? Eles só concordam no que cada um pode livremente ensinar as suas heresias e ninguém incomode um ao outro, e assim está bem. É basicamente isso. Mas a questão da fé, essa questão aí é totalmente negligenciada. Provas não faltam. As doutrinas do Concílio Vaticano II, as que mais saltam aos olhos, por exemplo, a respeito do ecumenismo, a respeito da liberdade religiosa, são flagrantemente contrárias a ensinamentos anteriores do magistério da Igreja, como, por exemplo, a encíclica Satis Coitum, do Papa Leão XIII, Mortalium Animos, do Papa Pio XI, que estão fundamentadas na doutrina católica de sempre. Basta lê-las para nós percebermos isso com toda a clareza, e que são completamente diferentes dos ensinamentos do Concílio Vaticano II. Isso que as pessoas perceberam, as pessoas tinham fé, perceberam isso, e são chamadas de cismáticas por esses hipócritas que abandonaram essa fé. E o que dizer então da questão da assim chamada liberdade religiosa, que papas antigos chamavam de liberdade de perdição, que foi condenada como heresia por papas? Isso textualmente em documentos como loucura. Isso o Vaticano II coloca como uma evolução, um desenvolvimento da doutrina católica. Com hipocrisia, por quê? Porque quando você fala nesse tipo de evolução da doutrina católica, o que é isso? É modernismo. O modernismo, uma heresia condenada por um Papa Santo, São Pio X, justamente ensina o quê? Que a doutrina da igreja vai evoluindo com o tempo, que é a fundamentação, que tinha uma taça, um copo, a fundamentação da doutrina da liberdade religiosa e também da doutrina bergogliana agora, que condena a pena de morte. Foi recentemente isso, eu acho que foi em agosto de 2018 que ele proclamou essa novidade também. Agora, a ensinar que a pena de morte é uma coisa legítima, quando por uma autoridade legítima, uma autoridade civil legítima, que é uma coisa que está fundamentada em São Paulo Apóstolo, no próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que disse que esse poder vem do alto. O próprio São Paulo Apóstolo também nos Atos dos Apóstolos e também na Epístola aos Romanos, enfim, uma coisa totalmente fundamentada na doutrina da igreja. Bergoglio agora diz que isso aí não é mais a doutrina da igreja e que na verdade é errado defender o que um São Tomás de Aquino defendia, porque a gente evoluiu. Isso é modernismo, isso é claramente, escrachadamente uma heresia. E este senhor aí, Orani, certo? Que Deus conhece muito bem,
Né? Ele sabe dessas coisas. Evidentemente ele sabe. Então, ele deve saber que esse tipo de ensinamento não é um ensinamento católico. E ainda assim ele está aí. É um hipócrita. É um hipócrita, é um enganador, é um lobo, porque leva as pessoas como se ele fosse um bispo católico, né, a pensar que ele é ovelha, mas na verdade ele é um lobo. Ele é um lobo que não ensina a doutrina de Jesus Cristo, mas ensina a doutrina de Bergoglio, um falso profeta, claramente um falso profeta, e desses papas do Concílio Vaticano II, todos falsos profetas, mentirosos, perjuros, porque caem no pecado de perjúrio por conta de terem feito o juramento antimodernista como sacerdotes, porque era obrigatório. Foi Paulo VI que aboliu isso. Era obrigatório, todos fizeram um juramento antimodernista e, no entanto, o que acontece? Todos eles, no Vaticano II e com as suas doutrinas e reformas subsequentes, ensinaram exatamente aquilo que eles juraram que não iriam ensinar, que é o modernismo. Professaram o modernismo, defenderam o modernismo, e todo o Concílio Vaticano II é baseado nessa heresia maldita do modernismo. Tudo. E é por isso que eles rotulam de tradicionalistas as pessoas que se opõem a eles, porque são aquelas pessoas que querem guardar a doutrina de sempre tradicional da igreja. E eles chamam estas pessoas de cismáticas. Mas aí eu pergunto a você, depois de tudo que você ouviu aqui, e que você tem visto, os frutos que você observa, isso que nós fazemos é cisma ou é fé? Não estamos fundamentados na fé católica, que exige que nos afastemos de hereges, de lobos, até de más companhias pela fé católica? Pessoas que podem nos levar para o mau caminho? Isto é cisma? Isso é ser cismático ou isto é ser católico? Isto é ser fiel e cumprir e seguir os mandamentos e ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a questão que todos deveriam colocar, inclusive essas pessoas que fingem escândalo com essa situação, as pessoas que fingem surpresa, esses fariseus da nossa época, esses verdadeiros fariseus da nossa época. Reflita, pense bem, veja como no nosso posicionamento nós temos coerência. Nós temos fundamentação, e não é só do ponto de vista teológico, do ponto de vista histórico também, identificando como foi progredindo no mundo esse mistério da iniquidade que culminou com o Concílio Vaticano II. Como foi se infiltrando na igreja essa mentalidade modernista, liberal, mundana. Tudo isso é uma coisa que está muito bem documentada e comprovada. E por isso, nós só podemos lamentar por essas pessoas fingidas, falsas, que fingem um zelo que não têm, um escândalo que não sentem. Essas pessoas aí, nós só podemos lamentar essa conduta e rezar e esperar que essas pessoas despertem e comecem a ver as coisas como elas realmente são. Não como aparece, porque se você vê como aparece, você vai pensar, é ovelha, olha ali como ele está vestido, olha o que ele está falando, parece algo tão aceito por todo mundo, e você vai aí com a multidão crucificar mais uma vez nosso Senhor Jesus Cristo na sua igreja, que hoje vive nas catacumbas, que hoje luta heroicamente contra uma hidra de muitas cabeças, que é esse maldito modernismo. Então pense bem, reflita, tá? E eu não poderia deixar então passar essa ocasião sem fazer esse comentário aqui, que eu acredito que servirá para a edificação de todos vocês e também para vingar, defender a pessoa do padre Leonardo Rhodes, que está de parabéns. Parabéns, é a primeira coisa que eu disse para ele, parabéns. Eu queria que o mesmo acontecesse comigo, porque isso é um sinal de ortodoxia, isso é um selo de fidelidade a Deus. Ser excomungado por esses lobos, por esses hereges coniventes com tudo que não presta que está acontecendo hoje em dia. Não é? Então, parabéns ao Padre Leonardo Rhodes e mais uma vez eu renovo aqui publicamente o nosso apoio, incentivo, em tudo que a gente puder, estamos aqui, também não só nós, como eu falei, tem as pessoas que acompanham o nosso canal, que estão muito dispostos a ajudar em tudo que for necessário para que ele possa, com muita fecundidade,
manter, né, o seu ministério atendendo a tantas almas aí que estão buscando verdadeiros pastores e não lobos como esse Orani. Não é? Então, muito bem, agradeço desde já e mais uma vez a vossa atenção. Se Deus quiser, na semana que vem vamos voltar aqui com mais vídeos no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.